Continuando. Ó, a aula é a aula 59. Qual que é o objetivo da aula? Vocês estão lendo o livro lá no literatura. O objetivo da literatura, gente, é que vocês leiam os livros e tragam para a vida de vocês. Mas como que alguém vai trazer um livro? Como que alguém vai trazer a experiência de seca, de ser um retirante, se ninguém aqui passou por aquilo? Então, o que eles estão pedindo aqui? Qual é o objetivo? A literatura, frequentemente, representa experiências humanas. Não é a sua experiência, é a experiência do outro. É o que a gente chama, que está faltando no nosso mundo. Na verdade, sempre faltou, mas nos dias de hoje está faltando ainda mais, que é a palavra empatia. Né? Empatia, o que significa ser um empata? Né? Na verdade, a gente tem mais a apatia do que a empatia. Então é isso que a literatura de qualidade também faz para o ser humano. Por que as pessoas falam tanto? É bom ler, a gente precisa ler, todo mundo fica falando para ler. Então, muitas pessoas gostam de ler, mas a maioria a gente sabe que você tem que ficar ali falando que a leitura faz bem, para que a pessoa consiga abrir um livro ali, né? E quem sabe se vai abrir e terminar o livro. Então a literatura, frequentemente, representa experiências humanas. Problemas sociais, que é o que a gente tem na obra que a gente está vendo. Além disso, também tem isso. E diferentes formas de organização da sociedade. Por meio dos personagens, dos espaços, das suas narrativas, os textos literários podem provocar. Olhem o verbo, podem. Então alguém pode abrir um livro, gente. Hoje eu trouxe aqui, ó. Esse aqui é o da capa clássica. Esse aqui é o da biblioteca. Alguém pode ler o livro e para você não vai fazer sentido nenhum. Ou porque você não entendeu, ou porque você entendeu, mas achou o livro chato, para você não tinha sentido nenhum, não tem nada a ver com a minha vida. Então a aula está tentando mostrar para vocês por que tem a ver sim. Continuando, os textos literários podem provocar reflexões sobre desigualdade, exclusão, violência, pobreza e outras questões presentes em diferentes contextos sociais. Qual que é o contexto que vocês têm no dia de hoje? Vocês têm o contexto da família de vocês, cada um tem a sua família, cada um tem os seus problemas, mas o contexto maior em comum, que todo mundo tem aqui, é a sala de aula. Então tomem para vocês, gente, toda sala de aula tem conflito. Às vezes o professor está aqui na frente, a gente não imagina. É um que não fala com o outro, é um que não gosta do outro. Às vezes tem sala de aula que tem mais conflito, às vezes tem menos conflito. Mas todas elas têm. É como um livro que a gente tem aqui os personagens vivendo coisas, situações diferentes. Só que a gente não está numa história de sala de aula. Então, por que vocês vão trazer isso aqui para a vida de vocês? Todo mundo aqui, gente, algum dia já deve, não sei, tomara que não, mas já passou por um tipo de dificuldade aí na casa de vocês. Ou era um dia que não tinha alguma comida, ou era um dia que não tinha dinheiro ali, um dia que faltou. Mas é uma dificuldade que é um dia. Alguma coisa aconteceu, o salário do pai atrasou, mas é um mês, é um dia. Aquilo ali não está durando, aquilo ali não está acontecendo desde o dia que vocês nasceram. É diferente da situação que a gente tem exposta aqui. Então, o que o autor faz? Ele está fazendo uma denúncia social. Então, tragam para vocês. É difícil a gente fazer isso. Então, é só fazendo a leitura do livro que a gente consegue desenvolver o que a gente chama de empatia. Que é a gente ter, digamos assim, se colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu não gosto daquela pessoa me fez isso, me falou aquilo. Mas por que será que ela fez isso? Por que será que ela é assim? O que está por trás da vida dela? Então a literatura faz isso, né? Então aqui na sala de aula, na vida real, às vezes é difícil a gente, digamos assim, investigar a vida do outro. Por mais que a gente tenha as redes sociais, mas ali a gente tem a opção de bloquear, a gente tem a opção agora de não aceitar mais, né? Ainda bem que tem essa opção, porque senão qualquer um poderia entrar lá também e fazer de tudo, né? Mas muita gente hoje, a gente nem está colocando mais, ninguém fica se expondo na rede. Na verdade, a maioria das pessoas que acabam se expondo demais ali, é aquelas pessoas que têm baixa instrução, quem coloca foto, quem coloca tudo da sua vida na rede social, ou os adolescentes que são meio sem noção. Às vezes vocês não têm noção de ficar expondo a vida inteira lá. E a maioria das pessoas expõe o que é bom. Aquele dia que a pessoa está mal, está péssimo, que aconteceu um monte de coisa ruim com ele, as pessoas expõem lá. Pode ser que alguém coloque, mas a maioria das pessoas não fazem isso, gente. Então estão sempre colocando os momentos bons da vida.
Ah, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, ganhei um presente, ganhei aquilo, eu coloco a foto ali, que é uma espécie de exibição. Agora, o dia que, sei lá, alguém, não sei se alguém trabalha aqui, né? Então, quem trabalha, no dia que foi demitido, ninguém vai colocar lá a carta de demissão. Às vezes aparece, às vezes vem um documento junto, dizendo que foi demitido por algum motivo, ou porque estava atrasando demais, ou alguma coisa negativa. Ninguém tira uma foto disso e coloca lá no Instagram. Ninguém fica se exibindo com coisas que são negativas, né? Não estou generalizando, existem todos os tipos de ser humano, mas a maioria das pessoas não fazem isso, gente. O Facebook é uma rede que vocês não usam mais, eu acho que a maioria nem usa, mas ninguém faz isso. Porém, o que a literatura faz? Ela pega esses momentos que não são agradáveis, né, geralmente, muitas vezes, muitos livros que a gente lê, você pega aqueles momentos de desconforto e coloca ali e começa a escrever. E a ideia é que você que está lendo reflita sobre isso. Tente trazer para a sua vida, ou tente entender o outro. Voltando para trás nas aulas, é o que a gente fez, por exemplo, é o que aconteceu lá nos Poemas Augusto dos Anjos. Ninguém quer ficar pensando muito sobre a morte, né? Então agora a gente passou para um outro momento aqui. Tem morte no livro, a gente viu aí na aula passada, né? Teve alguém ali, digamos, alguém que não é uma pessoa, que acabou morrendo. Já vou voltar de novo no assunto, né? Mas ninguém quer ficar pensando nisso, gente. Ninguém quer ficar pensando que a gente vai morrer e ser comido pelos vermes, como Augusto dos Anjos coloca lá no poema dele. Está mentindo? Ele está falando alguma coisa que não é verdade? Não. Então a grande questão aqui é a mesma. O que o Graciliano faz aqui? É uma denúncia social. Ele não está inventando, gente. Cuidado com isso, tá? É uma ficção, né, é uma história inventada aqui, mas é baseada na vida real. A gente tem uma situação aqui não muito diferente dos poemas do Augusto dos Anjos. Então a gente tem uma denúncia social grave, né? É questão de aula de história, isso aqui não aconteceu hoje, não está acontecendo nos dias de hoje. O livro é de 1938, né? Então reflitam sobre isso. Continuando. Então qual é a ideia da aula? Conhecer e ler essa tradição literária em língua portuguesa. Então o Graciliano Ramos faz parte ali da tradição literária portuguesa, né, brasileira, da literatura brasileira em língua portuguesa. Você já percebeu como as tragédias ou situações de sofrimento muitas vezes aparecem apenas em números nas notícias? A gente liga a TV ou vê a notícia na internet e esquece, a nossa vida continua. Não é assim que deveria ser, gente. Por isso que o mundo não sai do lugar que está. Por isso que, né, os filósofos, né, os mais pessimistas, as pessoas que estudam sobre a sociedade, dizem que a questão do mundo, a ideia é que não vai melhorar, gente. A gente não está numa situação que a gente está do pior para o melhor, né? A tendência é piorar. Todas as previsões são catastróficas. Quando a gente tem muitos filmes de Hollywood, né, muita coisa que a gente vê, aqueles filmes sobre apocalipse, sobre a invasão dos alienígenas. Agora estão dizendo que a Copa é um pretexto. Quem já viu os vídeos lá? Então, tem todo momento alguém colocando alguma coisa ali para gerar um pânico. A gente não está saindo de uma situação ruim para melhorar. Embora muita gente tente fazer isso, né? O que acontece quando deixamos de enxergar as pessoas por trás desses números? Então, naquela aula que eu falei um pouco da tragédia, eu lembrei daquela questão do Rio Grande do Sul. A última grande tragédia que a gente viu na TV, ou no celular, que seja, nas notícias, foi a questão daquela enchente. E muita gente morreu, muita gente perdeu as casas. Acho que foi, se eu não me engano, 2 a 3 anos atrás. Né? Mas a gente vê a notícia e pensa assim, é com o outro, não é comigo. Então a gente só vai sentir mesmo, gente, se fosse na nossa casa. Não tem outra maneira. Mas a gente pode sentir um pouco de empatia pelo próximo, né? Então eu lembro, aqui em Maringá, não sei se alguém chegou a ouvir, mas eu estava passando pela rua e estava passando um caminhão pedindo doação para aquelas pessoas lá do Rio Grande do Sul. Eles paravam ali em algum lugar e alguém entregava, ou que seja comida, ou coberta, porque lá era uma época de muito frio, né? Não sei se alguém viu isso, mas eu estava andando normal pela rua, de um lugar para o outro, e eu ouvi. Então, enquanto a gente está seguindo a nossa vida, tem alguém lá que estava, digamos, com a vida destruída. Então é isso que a literatura faz. A gente pegou um exemplo da vida real, mas que alguém lá mais para frente pode transformar num livro também. Então é isso que o Graciliano faz ali. Como a literatura pode fazer o leitor enxergar a humanidade por trás das estatísticas, por trás dos números? Para discutir essas questões a partir da literatura,
faremos a leitura de um trecho do romance de Vidas Secas. Eu só não vou pegar o trecho de novo, que a gente já leu, eu vou de novo para aquele trecho lá do papagaio. Vou ler de novo, que eu li ontem. Daí, a gente já tinha lido aqui, mas eu vou ler e vou perguntar de novo. Só que dessa vez eu vou pedir para vocês erguerem a mão. Vão pensando, não precisa erguer agora. Né? Aqui ela conta a história, né? O Graciano Thomas vai narrando, que a família chega num ponto que come o animal de estimação. Aqui não sei quem tem, acho que alguém aqui na sala deve ter. Quem tem animal de estimação aqui? Quem tem o bichinho em casa? Erga a mão. Quem tem? Só? Quem tem animal de estimação? Vão pensando, alguém comeria o próprio animal de estimação? Vocês estão numa situação de fome, não tem mais nada dentro de casa. Pensem na casa de vocês, acabou tudo. Sobrou o bichinho, vocês comeriam o bicho? Porque aqui eles comeram. Vou ler o trecho de novo. Por favor, colaborem. Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio, coitado. Morrera na areia do rio, onde havia descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Estavam sem comida. Baleia jantara os pés. Baleia, lembrando, era cachorreiro, né? A cabeça, os ossos do amigo. Então, se eram 2 animais, gente, só que eu coloco aqui como se a cachorra era amiga do papagaio. Eram os 2 bichinhos de estimação. Ela comeu as partes do papagaio. E não guardava lembrança disso. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa. O resto da farinha acabara. Está contando aqui que está acabando a comida. Não se ouvia um berro de resto perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos nos sulcos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento. Então eles estão sem comer, gente, eles estão passando fome. Então a pessoa aqui já está, é o que a gente chama de meio que perdendo o juízo. Então ela começou a pensar em outras coisas. Vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade. E o papagaio, que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera, de supetão, aproveitá-lo como alimento. Então a narrativa voltou aqui, gente, ela está se justificando por que ela matou o animal de estimação para comer. Não tinha comida, mas era um bichinho que eles tinham afeição. Você tem um amor para o bichinho que você tem. E justificaram-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Por quê? Ela está se justificando. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Naturalmente, soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um galo inexistente. E latia, arremedando a cachorra. Aqui o louro está querendo dizer o papagaio, que a gente também chama o papagaio de louro, não é? Então, o que é o personagem está fazendo aqui? Ela está pensando com ela mesma, o narrador narra pra gente. Ah, mas por que eu matei o bicho? Ela está se justificando para não enlouquecer, gente. E como vocês, eu já tive animal de estimação. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu não teria coragem de matar a minha cachorra e comer. Né? Eu não sei numa situação mais agravante, realmente uma situação de fome que eles estão passando aqui, se eu teria coragem. Mas ela, tanto é que ela mata e ela tem que preparar a comida, gente. Eles pegam ali, o filme passa a cena dela colocando na panela, porque eles não comeram cru. Então, além de matar, vocês vão ter que fazer a comida. Vão ter que preparar aquilo ali em forma de comida, na panela, com fogo, porque o fogo, mesmo quando a gente não tem muita condição, a gente consegue. Vou perguntar. Só um momento. Vou perguntar
comentário então. Ergam a mão. Quem teria coragem de comer o bichinho de estimação? Não do livro, de vocês. Alguém teria coragem de matar, preparar e comer? Alguém teria? Eu não teria. Se meu bicho fosse um pouco, eu Faz parte da aula. Ninguém mesmo. Acho que alguém comentou aqui comigo que assistiu aquele filme, né, do desastre. Aquele filme que fizeram sobre o desastre do avião, que uma pessoa comeu outro, né? As pessoas comem outro. Gente, a gente está pensando como pessoas que nunca passaram necessidade. Eu nunca cheguei a um ponto realmente de não ter nada ali e só sobrar o cachorro, né? Ou o gato. O gatinho, mas o gato seria uma coisa um pouco mais fácil de lidar, né?